Sejam bem-vindos ao programa Falar Saúde. Um programa feito para discutirmos sobre saúde e qualidade de vida. Hoje nós vamos abordar as transformações, aquelas que optamos por fazer e aquelas que acontecem de qualquer maneira. Nós vamos conhecer a história de uma mulher que construiu uma enorme transformação em sua vida. Essas transformações dela foram não só corporais, mas mentais e sociais. E para falar um pouco mais sobre esses processos de transformações, falaremos com uma fisioterapeuta que lida com isso no seu dia a dia. Também teremos informações referentes às transformações que acontecem com a nossa voz ao longo da vida. E no quadro Intimidade, Ana Kelly, vou falar um pouco mais sobre as transformações que acontecem no organismo feminino na pós-menopausa. As transformações que acontecem ao longo da vida do ser humano são regidas por fatores externos e fatores internos. Os fatores externos são influenciados pelo meio ambiente, pelo estilo de vida, pela alimentação. Já os fatores internos têm os hormônios como os principais influenciadores. E nós, mulheres, somos seres totalmente hormonais. O impacto das variações hormonais na nossa vida interferem diretamente nas transformações que o nosso organismo vai sofrer. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, convidei Thelma Chiarapa, fisioterapeuta especializada em uroginecologia, para nos exemplificar mais ainda, né, Thelma? Sim. Como que esses efeitos dessas alterações hormonais acontecem principalmente nos órgãos pélvicos femininos? Acho que vale a pena a gente começar lembrando que o principal hormônio, né, doutora, é o estrogênio. Então, a falta dele compromete a estrutura mais importante que a gente tem para nos manter em pé, para nos dar movimento. Essa estrutura é o músculo. São os músculos, não é? Então, a diminuição ou a ausência dele faz com que o corpo feminino, no caso, né, nós estamos falando da mulher, entre em desequilíbrio. A gente não está falando de um desequilíbrio corporal, só de humor. Não, nós estamos falando de um desequilíbrio globalizado, onde nós estamos agora especialmente falando sobre a pelve. Então, os músculos que envolvem esses órgãos da pelve, eles perdem a capacidade de estarem no local exato em que, aspas, né, uma brincadeirinha, foram feitos para estar ali, não é? Então, e uma vez eles estando fora desse local, né, doutora, o que acontece? Eles têm uma tendência de entrar em queda. Sim. E o músculo que envolve todo o períneo feminino, no nosso caso a vagina, né? Ele tende a exteriorizar-se. Então, os principais órgãos que podem entrar em queda são o útero, a parede da própria vagina, não é? Os ovários, a bexiga. Então, assim, estas estruturas entrando em queda tem um determinado grau que o fisioterapeuta pode intervir e melhorar, impedindo, claro, que este órgão tende a cair mais, e de uma outra forma, na verdade, sugerindo, né, uma indicação médica para que faça novos exames, uma nova avaliação, para que veja qual seria o melhor método para essa pessoa operar. Certo? Então, a gente pode perceber que os hormônios femininos, eles têm uma função no organismo também de manter esses órgãos pélvicos nos seus devidos locais e funcionando de forma adequada. E hoje, com vários, né, não só hoje, mas durante toda a evolução da mulher, o fato de gestar, o fato de parir e o fato de andarmos em pé, e todo o exercício, toda a força que fazemos forçam esses órgãos para baixo no nosso dia a dia, faz com que existam quedas. E como a própria Thelma disse, com
perda de urina pela bexiga, às vezes perda de fezes, às vezes alargamento vaginal e prolapsos uterinos, que tem sim correções cirúrgicas, lasers, enfim. Mas, Thelma, o que eu quero que você diga para as nossas telespectadoras principalmente, que medidas que nós podemos tomar de forma preventiva, desde muito cedo nessa nossa história de vida, para que esses impactos sejam minimizados. Parece lugar comum, mas é verdade. Atividade física, quer dizer, contra o sedentarismo, não é? Uma atividade física bem idealizada, sistematizada, uma alimentação saudável, porque tudo isso interfere na questão desse hormônio lá na frente. Então, se um corpo está saudável, ele tem estrutura saudável, ele também envelhece numa lentidão importante. Sim. Isso também muito nos interessa, não é? E agora, os exercícios perineais, eles devem ser feitos também desde cedo, o mais rápido possível. Você me dá a liberdade de ensinar para elas? Sim, ótimo. Uma posição que o períneo da gente gosta muito de ficar é a posição em cócoras, que vem de encontro ao que a gente estava falando anteriormente, com relação a essa carga, né, que vem em queda por conta do músculo fraco, vem essa queda dos órgãos para dentro do períneo. Então, a posição de cócoras, ele dá um estiramento, ele ativa a circulação de tal modo que pesquisas científicas já comprovaram que o ideal seria ficar 15 minutos por dia acocorada, não é? Então, assim, o nosso assento meio que é nosso inimigo, sabe? Muito se estuda os períneos das Índias. E quanto mais viver lá naquele canto dela, mais rural ela for, melhor vai ser a estrutura perineal dela. Né? Porque ela faz muita coisa acocorada, eles não têm sofá. Onde quer que a gente vá, tem um lugar para sentar. E quando a gente está sentado, os nossos órgãos estão debruçados sobre o períneo, o que também sobrecarrega ele, né? Então, vamos lá. A contração perineal. Você vai simular o movimento de apertamento mesmo. Então, eu vou colocar minha mão aqui ao lado, você vai fazer de conta que essa estrutura da minha mão é o seu períneo. Então, você vai apertar, segurar até 3 segundos, tipo 1, 2, 3, e soltar levemente apenas o que você aprendeu. Nada de empurrar, fazer forcinha para fora. Só para cima, para o alto e avante, como as mulheres são, certo? Então, esse é o exercício que você deve fazer 20 de manhã, 20 à tarde e 20 à noite. Esta quantidade é suficiente para prevenir quedas de estruturas pélvicas. E o interessante é que são exercícios que podem ser feitos em qualquer lugar. Até quando você está entrevistando uma pessoa, você pode aproveitar e já fazer o exercício perineal. Bom. Isso mesmo. Thelma, muito obrigada pela sua presença, pelas orientações. E estejam conosco agora no quadro Intimidade e depois no segundo bloco com a doutora Ana Kelly entrevistando Tássia. No nosso quadro Intimidade de hoje, nós vamos explorar um pouco mais sobre as transformações que acontecem na mucosa vaginal em decorrência da menopausa. A menopausa é a falência ovariana, é o evento que marca o final da produção de estrogênios pelos ovários. E esse hormônio, ele é muito importante, além de várias outras ações, para a mucosa vaginal. O que é isso? A nossa região vaginal é recoberta por um tecido que tem uma elasticidade e uma espessura próprias. Então, quando nós somos jovens e temos uma concentração hormonal satisfatória, o tecido que recobre a parte interna e externa da vagina, ele é um tecido grosso e bastante elástico. Conforme nós vamos envelhecendo, essa mucosa vaginal tende a ficar mais adelgaçada, ou seja, mais fina, e ir perdendo essa sua elasticidade.
até que chegamos na menopausa. E com esse evento e essa perda hormonal, o tecido que reveste as paredes internas do nosso órgão pélvico fica fininho, feito uma seda, e sem elasticidade alguma. E nós sabemos que se nós impusermos uma força aqui nessa seda, vai rasgar, vai machucar, vai esgarçar. E por conta disso, na relação sexual pós-menopausa, muito frequentemente acontecem as dores e até alguma fissura, até algum machucado por conta dessa falta de elasticidade. Que essa questão de baixa de estrogênio vai acontecer e que a menopausa vai chegar para todas nós, isso é fato. Mas hoje a gente já tem várias técnicas, várias abordagens que amenizam esses efeitos. Desde terapias de reposições hormonais, que podem ser por cremes, por bioidênticos, que pode ser por remédios, por comprimidos, por implantes e até mesmo hoje o laser vaginal, que aplicado nessa mucosa faz com que ela produza novamente colágeno e que ganhe em espessura, ganhe em elasticidade e em umidade. Estejam atentos às transformações que acontecem na sua intimidade. Como vimos com a doutora Helena, o nosso corpo vai sofrer transformações e não temos como fugir disso. E para podermos entender e conhecer um pouco mais sobre essas transformações, nós trouxemos um exemplo de uma mulher que buscou fazer transformações e se tornou uma campeã, que é a Tássia, uma educadora física que vai contar um pouco da sua história para nós. Tássia, conta pra gente como que você, o que você fez, o que aconteceu para você se transformar? Então, no início mesmo, é como eu já falo para muitas pessoas, tudo começou porque eu queria uma mudança, até por eu ser educadora física. E eu sofri um acidente há muitos anos atrás, quebrei o fêmur, então eu tive muita dificuldade e ganhei 30 quilos. Cheguei a pesar 98 quilos. Então, eu fiquei muito tempo acima do peso, obesa, sentindo dificuldades para fazer atividade física e para cuidar do meu corpo. Isso mesmo eu sendo personal e instruindo outras pessoas. Então, o start foi eu querer mudar para servir como exemplo para as outras pessoas e por questão de saúde. No início não foi questão de estética ou de eu querer competir ou alguma coisa desse tipo, foi mesmo por questão de saúde. Tássia, fala pra gente por onde você começou. Se foi uma mudança de pensamento, se você pensou na sua alimentação, exercício, se você tem acompanhamento, como que foi isso? Então, primeiramente eu acho que foi mudança de pensamento mesmo. É lógico que eu tive que conciliar atividade física, acompanhamento, né, a parte de alimentação também, mas o mais importante é foi o que eu fiz, foi colocar na minha cabeça que eu queria mudar de hábito e servir de motivação para outras pessoas que passam pela mesma dificuldade que eu passei, de estar num sobrepeso, até porque eu sou personal trainer e eu queria servir como exemplo para as minhas alunas, né? E eu sofri muito preconceito também por estar acima do peso, tendo que ter como profissão personal trainer. Né? Então, para mim, a primeira coisa mesmo foi a mudança de pensamento, de eu querer ser melhor e de eu querer evoluir comigo mesmo. E quais foram os maiores ganhos que você conseguiu, fora as premiações que você obteve com essa transformação? Conta um pouco disso pra gente. Claro. Desde o princípio, quando eu pensei em perder peso, eu em momento algum pensei em talvez virar modelo fitness ou participar de alguma competição, até porque eu estava com 98 quilos, é muito peso, né? Então a gente nunca acha que vai conquistar um corpo de uma atleta ou de uma modelo fitness, mas é possível, porque eu consegui. E na verdade, eu quis participar de um campeonato de beleza fitness, mas numa categoria que se chama Transformação, que foi no campeonato WBFF, e esse campeonato ainda não existia no Brasil, ele só existia nos Estados Unidos. Então, no princípio, quando eu tive essa ideia, né, quando eu expus essa ideia,
eu tive o acompanhamento de uma médica, que é a doutora Andrea Antonioli, e também da farmácia Lúnia, que é minha patrocinadora e minha maior motivadora desde o início, quando eu ainda estava um pouquinho cheinha, porque eu tinha perdido peso, mas eu precisava lapidar meu corpo para subir num palco para competir, né? E isso veio com a prática da musculação, que é uma coisa que eu aprendi a gostar, porque eu também, mesmo sendo personal, não gostava de praticar musculação, eu era mais pro lado da área da ginástica. Então, foi uma mudança radical mesmo na minha vida. E eu fui participar desse campeonato em Miami, na WBFF, fiquei em 3º lugar no Transformação. E ele teve no Brasil ano passado pela primeira vez, e eu acabei participando de uma outra categoria, que é a Diva Fitness Model, que é uma categoria de beleza fitness, mas que eu nunca imaginava que ia chegar no padrão das mesmas meninas que estavam lá. E aí eu consegui ficar entre as 5 melhores. De 13 competidoras, eu fiquei top 5 do Brasil inteiro. Que bacana! Parabéns, Tássia. Obrigado. Parabéns mesmo. Disciplina é tudo. Exatamente. Eu contei com uma equipe multidisciplinar. Depois de um tempo, eu tenho acompanhamento nos meus treinos de musculação também de um personal, que é o meu esposo, o Daniel. Tenho acompanhamento de um coach de outra cidade para finalização, para eu subir no palco, que ele também é atleta, o Rafael. E o auxílio da doutora Andrea Antonioli, o auxílio da farmácia Lúnia, né? E eu não faço tudo sozinha, eu sou uma personal que também preciso de acompanhamento de outros profissionais, né? Muito bom. Transformar, todo mundo pode, basta a gente querer e ter disciplina, e o mais importante de tudo é sermos acompanhados, ter pessoas que possam nos orientar e direcionar para que a gente alcance o nosso objetivo e os nossos sonhos. No quadro Comunicar, vamos conhecer um pouco das transformações que acontecem com a nossa voz. A nossa voz ela é determinada por alguns fatores, como a nossa estrutura física, a nossa genética e o modelo vocal que nós temos. Se temos pessoas na nossa família que falam muito alto, que falam muito baixo, a gente acaba ajustando o nosso som, a nossa voz, a esses modelos. Na infância, a nossa voz ela é mais aguda, ela é mais fina. Difere muito pouco a frequência entre o menino e a menina. Na adolescência, essa voz vai sofrer uma alteração bem mais acentuada. Nos meninos, ela é mais intensa. Por quê? Porque ocorre uma mudança de massa muscular, uma mudança de estrutura de cartilagem e a mudança na espessura da prega vocal. O que acaba acontecendo com o menino é que há uma leve modificação da posição da laringe, tanto que a gente escuta o pomo de Adão, que nada mais é uma cartilagem, aquilo que a gente olha no pescoço dos meninos, que é mais proeminente. As meninas também terão uma alteração da sua voz, mas bem menos acentuada. Uma das outras grandes transformações que acabam acontecendo com a nossa voz é quando nós fazemos 60 anos. Ela também sofrerá uma alteração. Por quê? Porque tem uma mudança de musculatura e uma mudança nas nossas cartilagens. No homem, a tendência é que essa voz fique levemente mais fina e na mulher que essa voz fique levemente mais grave. Mas essa mudança, a partir dos 60 anos, ela será determinada muito pela maneira como fizemos uso dessa voz na nossa fase mais produtiva. Se nós fizemos uso dela sem cigarro, sem uso excessivo dessa voz falando muito alto, se a gente gritava muito, passava por muito estresse, isso tudo vai determinar essa grande transformação da voz no período a partir dos 60 anos. Como eu sempre digo, a gente nunca deixa de mudar a nossa forma de comunicar, só quando a gente estiver deitado e com terra em cima. Do contrário, sempre estaremos mudando e a voz é a maior prova disso. Então, cuide da tua voz porque ela vai se transformar. Continue cuidando sempre da sua comunicação.
Bom, como podemos observar, as transformações vão acontecer na nossa vida, quer queiramos ou não. E para que essas transformações aconteçam de uma forma saudável, várias observações devem ser feitas. Tássia, conte pra gente, em uma palavra, qual a principal atitude para uma transformação saudável? Sem sombra de dúvidas, a palavra se chama disciplina, que é o essencial para qualquer pessoa ter uma mudança de vida que seja significativa. A disciplina é uma coisa que você adquire, mesmo você não gostando de algumas coisas, você tem que abrir mão, mesmo você não gostando de algumas coisas, você tem que comer, ou você tem que fazer no treino. Então, para mim e acho que para a maioria das pessoas, a disciplina é o essencial. E disciplina não é uma coisa fácil. E ela faz parte também, Thelma, né, em outros fatores da nossa vida? Muito. É indispensável. Especialmente quando ela vem junto com a atitude, uma atitude positiva. Isso transforma e muda toda a tua vida, para sempre. Então, é atitude e disciplina. E principalmente, meninas, contrair o períneo. Contrai. Sempre. Muito falamos sobre as transformações durante todo o nosso programa. Só que o mais importante é nós sairmos só do teórico e começarmos o prático. Tássia, estamos aqui, eu e Ana Kelly, pessoas com 40 e alguma coisinha, que estamos paradas há algum tempo. E precisamos voltar a nos mexer. Temos alguns objetivos, né, Ana Kelly? Perder um pouquinho de peso, ganhar uma massa muscular. Só que estamos paradas. Por onde nós começamos? O ideal para iniciar uma atividade física é você primeiro fazer uma avaliação física, ter a liberação médica, e aí depois você procurar a academia ou algum profissional especializado na área que vai conseguir te acompanhar, né, e te passar as instruções corretas de como você vai poder iniciar a atividade física e adaptar o seu corpo a treinar todos os dias. Então vamos lá, por onde que a gente começa? Algumas orientações sobre exercícios que nós podemos fazer. A primeira coisa é você procurar roupas leves, que você se sinta à vontade para você ir para a academia sem estar preocupada com a questão de incômodo de roupa ou de como você vai se portar perante as pessoas. E também sempre tem que trazer uma garrafa de água, não importa o tamanho, mas eu aconselho que seja uma garrafa de água grande para você não ficar parando o treino toda hora e ir para o bebedouro, sempre estar tomando água durante todo o treino. E quanto de água a gente tem que beber? Porque a gente às vezes entende que a gente escuta, pode beber água, não pode beber água durante. O corpo é feito 80% de água para ser saudável. Então, você tem que beber aproximadamente no dia de 5 a 6 litros de água por dia, mas é o que as pessoas não costumam fazer. E durante a atividade física, como é que é essa ingestão de água? Eu, por exemplo, bebo quase esse litro de água inteiro em 1 hora de treino. Sim. 1 hora, 1h30 de treino. Então, eu já estou deixando a dica, gente. Tem que trazer a água, não importa se é garrafa. Se a garrafa é bonita, se não é, compra uma água mineral no mercado, uma garrafa de 1,5 litro e vai adaptando o seu corpo a beber água durante todo o treino, que isso é muito importante. Então vamos lá, Tássia, como que nós podemos começar? Então, eu vou passar uma sequência de exercícios para vocês, exercícios básicos que são trabalhados com o peso do corpo, e você pode praticar esse exercício até mesmo em casa, desde que você tenha uma orientação de um profissional da área, né, um personal trainer ou um professor da sala de musculação que seja formado. E aí depois, consequentemente, depois de umas 2 semanas de treino, que vocês vão perceber que no começo vai ficar bastante dolorido por não estar praticando atividade física, a gente passa a treinar já na sala de musculação, com os aparelhos de musculação. Posso mostrar o que eu faço? Pego o microfone. Então, o primeiro exercício, a gente vai fazer um agachamento. E para a postura ficar bem correta no agachamento, eu costumo usar essa anilha para as pessoas não deixarem o tronco cair para frente. Então, na hora que você agachar, abre a perna na largura do ombro, ponta dos pés para fora.
Na hora que você agachar, você eleva a anilha até o ombro. E na hora que você levantar, você sobe a anilha. O quadril para trás e o joelho, ó, para fora, tá? Tronco bem ereto e o peito aberto. Vamos tentar fazer esse primeiro. Vamos aqui, Vamos lá, abre a perna na largura do ombro, deixa a ponta do pé levemente para fora, isso. E a hora que agachar, bumbum para trás e o joelho abre, isso. Vamos tentar 10 repetições desse mesmo exercício. 10. E na hora que subir, contrai bem o glúteo, aperta o glúteo para trabalhar o glúteo também. 8. E outra dica, vamos lá, 7. Na hora de subir, abaixa a anilha para você descansar. Tá bom? Descansar o ombro, vai. 6, isso. E já trabalha o braço junto. 5, trabalha o ombro junto. O agachamento está perfeito das duas. 4, vamos lá. 3, mais 2. 2, muito bom. A última. E 1. Respirou? Nesse descanso, o que a gente faz? Para vocês não ficarem muito tempo parado. Vocês vão colocar a anilha aqui no peito. Isso, cotovelo fechado. Vai elevar a anilha até acima da cabeça. E voltar. Isso, mais 10 repetições. Aqui a gente já está trabalhando ombro. Aí a pessoa em casa não tem o peso. O que ela faz? Pega um saco de arroz. Pega um saco de feijão. E daí já dá para adaptar esses exercícios e fazer em casa também. Isso. Esticando o braço até o final. Isso seria uma variação. Vocês já estão intercalando aqui uma série de perna com braço. Pode parar, pode respirar. Excelente. Então aqui a gente já tem 2 exercícios que dá para intercalar. Uma perna e um braço, onde você não precisa ficar parando toda hora, dá para fazer 3 séries de 10 de cada um. E você pode, enquanto está recuperando a perna, já está fazendo o braço de novo. Um circuito sem parar, para você já também trabalhar a frequência. Tá? Mas o importante antes de começar toda essa parte é fazer uma caminhada leve, nem que seja numa esteira, ou no quarteirão em volta de casa, ou em volta da piscina, ou num parque, e aí em casa fazer os exercícios. Então sempre eu vou fazer o aeróbico primeiro. Sempre o cardio. É bom você aquecer o corpo primeiro, pelo menos de 5 a 10 minutos, como se, por exemplo, a esteira não é em casa, então eu vou no parque, vou fazer 20 minutos de caminhada, 30 minutos, aí eu volto para fazer os exercícios, ou consequência, se você só pode começar a fazer os exercícios em casa, e depois ir para o parque, também não tem problema nenhum, isso não vai alterar em nada, tá? Que ótimo, Tássia, fantástico. Vocês viram que basta a boa vontade para iniciar as transformações. As coisas estão fáceis, os exercícios estão ao alcance, é só a gente ter boa vontade. Agora vamos mostrar algumas imagens na academia mesmo, né? Hoje nós estamos aqui na Via Olímpica, que cederam muito gentilmente o espaço. Como que você pode explorar a academia no seu dia a dia? Então, pessoal, vamos para o treino? Pratique saúde. Gostaram do programa de hoje? Espero que tenham gostado, porque foi feito com muito carinho para você. E para nós continuarmos construindo esse programa, precisamos da colaboração de vocês. Entre em contato com a gente por meio das redes sociais, por meio do WhatsApp ou por e-mail. Esperamos vocês na próxima semana.